Vamos lá, vou compartilhar a tela de onde nós paramos. Aqui, nesses bichinhos. Página 20, pega aí, por favor. Quem está com o microfone ligado, desliga seu microfone. Liga só quando você quiser falar, perguntar, você liga, tá? Tem alguns colegas com o microfone ligado, então desliga. Nós estávamos falando das nossas excreções, né? E eu vou retornar aqui, ó. Os animais aquáticos, eles excretam amônia, que é um produto mais puro, mais concentrado e extremamente tóxico. Então, essa amônia, ela é excretada na água, porque na água ela dilui e não vai trazer problema para nenhum bicho que vive lá na água, tá? Professor, eu preciso saber? Precisa, principalmente, por exemplo, você vai ter que saber que amônia é característico dos animais aquáticos, tá? Dos animais aquáticos, inclusive dos peixes. Então, eles eliminam a urina dele, bem concentrada em forma de amônia. Eles não precisam ter uma urina muito diluída, porque eles nadam com a boca aberta. A água entra pela boca deles, não está sempre entrando, saindo. Então, eles vão excretar o xixi dele em forma de um produto concentrado chamado amônia. Alguma dúvida nisso aqui? Os rins deles vai eliminar, né, esse produto concentrado chamado amônia. Depois, a gente tem um produto um pouco mais diluído, que a gente chama de ureia. A ureia, os anfíbios, mamíferos e o tubarão vai eliminar essa ureia, que é semelhante ao nosso xixi mesmo, tá? Então, eles vão eliminar dessa forma, tanto os anfíbios quanto o tubarão. Aí alguém pode estar pensando, mas professora, o tubarão não vive na água? O anfíbio não passa uma parte dele na água, como que ele vai eliminar a ureia? Só que, como o tubarão é um animal muito grande, ele precisa ter um equilíbrio dele na água do mar. Então, ele retém parte dessa estrutura dele, dessa amônia, né, no óleo, no fígado, para ajudar ele a manter o equilíbrio. Então, o que ele elimina é a ureia, tá? E no caso dos seres que vivem no seco, no ambiente mais seco, como os répteis, como as aves, como os insetos, a excreção dele é em forma de ácido úrico. Se você vê a excreção das aves, quando eles fazem o cocô deles, a gente vê uma massa branca e uma massa cinzenta, né? A massa branca deles é aquela urina pastosa junto com as fezes. Então, sai tudo junto, a urina e as fezes junto, tá? E ele elimina, então, em forma de ácido úrico, pastoso. Porque eles não podem perder muito líquido na urina, senão eles vão desidratar. Então, por isso que a urina deles vem pastosa junto com as fezes. Ok até aqui? Alguma pergunta? Acho que vocês podem grifar aí, ó. Amônia excretada pelos peixes é extremamente tóxica e solúvel na água. Por isso, os peixes vivem na água e excretam essa amônia. Grifa aí. Depois vocês podem grifar. Já o ácido úrico, excreta nitrogenada, menos tóxica, menos solúvel em água. Por isso, eles vão excretar no meio seco. E aqui tem uma informação importante, ó, o ácido úrico é considerado a adaptação do ambiente terrestre, pois representa uma economia de água para os animais. Então, eles perdem o mínimo de água possível. Por isso, eles podem viver no deserto, né, em diversos ambientes. Não precisam viver só onde tem água. Ok, até aqui? Alguma pergunta? Então, agora, o autor vai trazer para nós
sobre esse transporte, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Vocês vão precisar de muita atenção, muito cuidado, para a gente entender isso aqui de uma forma mais tranquila, tá? Grifa esse primeiro parágrafo aqui, por favor. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui para ajudar. Ó, grifa esse primeiro parágrafo todinho. No nosso corpo, as células frequentemente trocam substâncias entre si e também há troca de substância entre as células e o sangue, processo que é essencial para a manutenção da atividade corporal. Então, essa troca é constantemente, entra para dentro da célula, sai de dentro da célula, né? Entra dentro do nosso corpo, sai de dentro do nosso corpo. Então, o tempo todo, dentro do nosso organismo, as células e os nossos órgãos estão fazendo essa troca de substâncias. De dentro para fora, de fora para dentro, depende da necessidade. Se nós estamos com fome, vai entrar do meio para dentro. Comemos, enchemos, vai sair de dentro para fora. Então, o tempo todo a gente está fazendo essa manutenção de equilíbrio, né? Aqui ele fala ó, que é uma troca entre as células do sangue, a troca gasosa. É uma troca. Vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico. Também é uma troca que o nosso organismo faz, tá? Só que aqui é uma troca gasosa. A gente faz troca gasosa, troca líquida, toma água, urina, né? Troca sólida, a gente come, depois elimina em forma de fezes. Então, o tempo todo o nosso organismo está buscando esse equilíbrio nessas trocas. Agora, com o seu marca-texto, grife aí também, ó. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, naturalmente, o que justifica o seu nome. É um transporte passivo, a célula não precisa de gastar energia, entra e sai substância naturalmente de acordo com a necessidade da célula, por isso é chamado de passivo. Passivo. Aqui ele fala, exemplo, ó, difusão gasosa é um exemplo de transporte passivo. Entrou oxigênio, saiu gás carbônico, pronto. Dentro do organismo está precisando de oxigênio. Fora do organismo tem muito oxigênio na atmosfera, tem muito. Aí vai passar da atmosfera para dentro do nosso corpo, beleza. Dentro do nosso corpo produz muito gás carbônico. Então vai sair o gás carbônico do nosso corpo e vai para a atmosfera, sem problema nenhum. Grife essa última frase aqui também, ó. Outro exemplo de transporte passivo é a osmose. A movimentação da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Nós vamos falar disso, tá? Agora mesmo. Outra coisa que eu quero que vocês grifem: o transporte ativo ocorre com gasto de energia. A célula trabalha para fazer esse transporte, permitindo que as substâncias sejam lançadas de onde estão menos concentradas para onde está mais concentrada. Não preocupa muito com esses conceitos agora de concentração, que nós vamos falar disso agora mesmo. Alguma pergunta quanto a isso aqui? Porque agora eu vou mudar a tela e nós vamos ver outra situação aqui, tá? Ó, vamos prestar atenção aqui e acompanhar o transporte de substância. Então, vamos lá. O transporte de substância, ele pode ser de duas naturezas, passivo ou ativo. O passivo é o transporte que a célula não gasta energia para acontecer esse passivo. Então, pode acontecer em célula viva, pode acontecer em célula morta, não tem que desprender energia para que ela aconteça. Naturalmente, ele vai acontecer. Já o transporte ativo, a célula tem que liberar energia
para que ela aconteça. Então, esse transporte ativo aqui só acontece em célula viva. O transporte passivo tanto pode acontecer em célula viva quanto em célula morta, porque não tem gasto de energia. Simplesmente as moléculas vão difundir de um lado para o outro. O transporte passivo, ele pode ser feito por difusão simples. Oitavo ano, quem vai falar para nós o que significa a palavrinha difusão? Dentro do português, o que significa essa palavra difusão? É quando uma coisa se mistura com a outra? Isso. Uma coisa se espalha, uma coisa se mistura com a outra. Difusão, simplesmente difunde, espalhar, tá? Espalhar. Essa difusão simples aqui é quando as moléculas vão difundir, vão espalhar no ambiente. Elas vão passar de onde elas estão, do meio mais concentrado, onde tem essas moléculas, para o meio menos concentrado. Vou dar um exemplo bem simples. Você chega na sua casa, por exemplo, aí você fala assim: nossa, tá vazando gás, né? Alguém deixou a válvula aberta lá do bujão ou do fogão, tá vazando gás. O que aconteceu? Uma difusão simples. As moléculas do gás que estava lá dentro do bujão, estava muito concentrado, estava lá dentro, elas escaparam para a cozinha, para o meio externo, onde não tinha concentração de gás. Difusão simples, né? Elas passaram de dentro do bujão para fora. Outro exemplo é vidro de perfume. Ou esses bom ar, esses aromatizantes que a gente bate no ar aí. Lá dentro daquele vidro tem muitas moléculas de perfume, tão concentrado. Quando a gente bate no ar ou quando se abre aquele vidro de perfume, as moléculas vão sair de onde elas estão muito concentradas, que é lá dentro do vidro, dentro do spray, para o meio onde não tem concentração das moléculas, para o meio que está menos concentrado. Por isso que à medida que essas moléculas vão espalhando no ar, ó, difundindo no ar, a gente vai sentindo o cheirinho daquele bom ar, né? Aquele cheiro daquele aromatizante, aquele difusor. A gente até coloca no banheiro, né? Esse negocinho que chama difusor, onde as moléculas de cheiro vão sair daquele vidro e vai espalhar no ar onde não tem as moléculas de cheiro no ar. E aí a gente vai sentir o cheirinho no ar, porque elas vão difundir, elas vão espalhar no ar. Alguém não entendeu o que é essa difusão simples? Por que é processo passivo? Porque acontece naturalmente, sem gasto de energia. Naturalmente, as moléculas se espalharam no ambiente, tá? Por isso é passivo. A difusão facilitada, o livro não vai falar para vocês, mas ele vai falar da osmose. A osmose é um outro tipo de difusão, onde as moléculas do meio mais concentrado vão passar para o meio também menos concentrado. Só que aqui não vai ser simplesmente difundir. Aqui elas vão buscar uma outra, um equilíbrio. Aqui não busca equilíbrio, aqui vai buscar equilíbrio, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Com os exemplos mais característicos. Ó, exemplo de fusão simples. Quantas vezes já aconteceu com vocês derramar tinta na roupa, derrama café, derrama leite com Toddy, né? Derrama alguma coisa assim, extrato, nossa, manchou, né? Difusão simples. Ó, eu tenho um copo com água. Nesse copo aqui, eu pinguei um pouco de tinta. A tinta foi difundindo lentamente até manchar toda a água ficar azul. Difusão simples. As moléculas mais concentradas da tinta foram misturando com as moléculas de água, que não tinha concentração de tinta, misturando lentamente até tudo ficar uniforme, ficar
de cor azul. Difusão simples. Manchou o caderno, manchou... quantas vezes a caneta de vocês estoura, né? Aí borra o caderno, suja a mão, borra a roupa, né? É um processo de difusão simples. As moléculas vão difundir, né, de onde elas estão em maior concentração para onde estão menos concentradas. Aqui um outro exemplo também dessa difusão simples, ó. Vocês estão vendo aqui as moléculas e aqui a água. Nessa água que eu posso até contar, tem 1, 2, 3, 4 moléculas só. Essa aqui está no meio, essas duas estão no meio do caminho. A difusão simples, essas moléculas, de onde elas estão mais concentradas em maior quantidade, elas vão passar para cá, onde elas estão em menor quantidade. Ó, mantendo, né, uma difusão, um equilíbrio, passando para um outro lado. Por isso é chamado difusão simples. De um local de maior concentração, elas passam para um local de menor concentração. A própria fotossíntese, a própria respiração é difusão simples. As moléculas que estão mais concentradas num ambiente passam para o outro. Por exemplo, a fotossíntese vai passar gás carbônico que está na atmosfera, em maior quantidade, para dentro da folha. Lá dentro da folha vai produzir oxigênio. Como vai ter muito oxigênio dentro da folha, a folha vai eliminar esse oxigênio para a atmosfera. Difusão simples. Passou do meio onde elas estavam, maior concentração, para o meio de menor concentração. 8º ano, alguém quer fazer alguma pergunta da difusão simples ou não entendeu? Posso continuar? Tem alguém do outro lado aí? Dessa difusão simples, então, deixa eu ver aqui. Eu vou passar para a difusão por osmose. A difusão por osmose também é uma passagem de moléculas. Só que nós vamos ver aqui agora em questão de equilíbrio. Aqui eu vou pegar, por exemplo, uma água. Aqui eu tenho uma água normal, aqui eu tenho uma parte salgada. O que vai acontecer? A água normal, ela é menos concentrada do que a água salgada. Então, vai passar a água desse meio para onde tem mais sal, para tentar dissolver o sal. Então, por isso que aqui eu tenho essa concentração até aqui de água. Aqui já baixou, porque essa água passou para cá, onde tem muito sal, para tentar dissolver o sal. Um exemplo bem característico dessa difusão por osmose, que vocês conhecem, às vezes até já tentaram fazer, é, por exemplo, jogar sal no sapo, jogar sal na lesma. Quando a gente joga sal na lesma, ela derrete todinha. Quando você joga sal no sapo, ele tende a correr para a água para limpar o corpo dele, tirar esse sal. Por quê? Quando você joga sal na lesma, ela vai derreter, porque você jogou o sal por cima dela. A água do corpo dela vai sair para fora para tentar derreter a lesma. Então, isso é osmose. Vai passar substâncias de moléculas de uma substância de menor concentração para onde está mais concentrado, para tentar equilibrar a situação. Aqui, olha, eu tenho aqui uma água e aqui eu tenho as moléculas de água, um pouquinho de açúcar, e aqui eu tenho mais açúcar. Então, o que vai acontecer? Essa água vai sair daqui, vai vir para cá, para tentar dissolver, equilibrar a quantidade de açúcar. Acontece isso no nosso corpo. Você come, por exemplo, uma comida muito salgada. Quando a gente acaba de comer a comida salgada, 8º ano, quem está acordado aí do outro lado vai responder para nós. Quando a gente acaba de comer uma comida muito salgada, qual é a reação imediata do nosso organismo? Sede. Vontade de beber água.
sede, Ah, vontade de beber água. Por quê? Você comeu muito sal. Aí o seu organismo vai ter que equilibrar. Então ele vai pedir água para passar a água para dentro para tentar dissolver esse sal. A mesma coisa quando a gente come o doce. Quando a gente come doce, a reação imediata é o quê? Beber água. Porque eu comi doce, então eu dei sede, vou tomar água. E com a comida salgada é tão interessante que a gente come a comida salgada e você bebe, bebe, bebe água até sua barriga ficar uma barriga d'água. Enquanto a água que você beber não dissolver o excesso de sal no seu corpo, a sensação de sede não passa. Mas vai chegar um tempo que você bebeu, bebeu água, aquela sensação de sede acabou, passou. Enquanto isso não passa, você acaba de bebe um copo com água, depois bebe outro e vai tomando água em seguida até passar aquela sede. A sensação de sede é o sinal que o seu organismo dá que você precisa beber água porque você comeu uma comida salgada. Com doce não é tanto, mas a gente bebe água sim para dissolver o doce também. Isso é osmose. Porque olha aqui, 8º ano, se a gente não beber, isso aqui é a célula vermelha do nosso sangue. Isso aqui, aparece um discozinho, é o volume dela normal. Quando a gente come uma comida muito salgada, a tendência dela é ir murchando e jogando água para o sangue, porque tem muito sal no sangue. Então, ela vai murchando, murchando até secar, se eu não beber água. Agora, o contrário, se eu bebo água demais, 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 a água vai passando para dentro dela, passando para dentro dela, e ela pode até estourar. Então, tá vendo que nós temos que encontrar equilíbrio? Olha o problema de quem tem pressão alta, de quem ingere muito sal. É esse problema aqui, ó. A pessoa que ingere muito sal e tem problema de pressão alta, as células do sangue dela vai murchar, vai ficando sequinha, sequinha e murcha e deixa de exercer sua função. O que é a função das nossas células do sangue aqui, essas células vermelhas? É levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Se elas vão murchando, se elas vão secando, elas não vão levar o oxigênio para o corpo, para as células, e nós vamos morrer. Então, por isso que o problema de pressão alta também é sério, porque as hemácias vão secando, liberando água para o meio. O contrário, se eu bebo muito líquido demais, né? As hemácias podem estourar de tanta água. Então, por isso que o nosso corpo tem que ficar nessa isotonia, encontrar um equilíbrio. Não pode ser muito e nem pouco, porque senão as nossas células podem murchar, desidratar, secar, ou então elas podem inchar com tanto líquido e estourar. Por isso que nós devemos manter. E aí está a importância do rim. O nosso rim, ele vai fazer esse equilíbrio de água do sangue. Ele não vai deixar, se ele está vendo que o sangue chegou até ele com pouca água, as hemácias devem estar nessa situação, ele vai eliminar pouca água através da urina. Então, a gente vai fazer pouco xixi, porque ele tem que reter água, porque as hemácias estão murchando. Mas se chega lá no rim muita água, a ponto das hemácias querer estourar, ah, não, então vou mandar muita água para fora porque tem água sobrando aqui dentro desse corpo. E aí ele manda. O objetivo é sair daqui, chegar aqui. Sair daqui, chegar aqui. Nós temos que manter o nosso corpo em forma isotônica. Nem muito e nem pouco. Uma forma equilibrada. 8º ano. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não entendeu isso aqui? Não. Outro exemplo que acontece muito também é a pipoca salgada. Quando você come uma pipoca salgada, os nossos lábios ressecam. Aquele sal que vai entrando na nossa boca, vai passando pelos nossos lábios, faz com que a mucosa labial libere água para derreter o sal. Por isso, os nossos lábios ficam ressecados também com tanto sal da pipoca, né? Acontece isso também. Vou mostrar aqui para vocês, ó,
Nos vegetais, se você depois você faz esse teste na sua casa aí. Pega uma batata, corta, tira o meio dessa batata aqui e põe sal. Vocês vão ver a quantidade de água que essa batata vai liberar por causa desse sal que você colocou aqui, ó. Osmose, né? Você aumentou a concentração de dentro aqui da batata, ela então vai liberar a água para tentar dissolver esse sal. É o que acontece com a lesma. Você joga sal em cima dela, ela vai derreter, porque ela vai liberar água de dentro para fora, para tentar dissolver o sal. Por isso a lesma derrete. Outra coisa aqui, oitavo ano, acontece muito isso aqui na nossa casa. A gente lava o alface, por exemplo, tomate, vai fazer uma salada. E aí a gente já vai, coloca tempero, vinagre, limão, sal, só sal, e demora a comer. Quando a gente vai comer, a alface está murcha, está amarelada, né? O tomate murchou, está aquele tanto de água lá na salada. O que aconteceu? Quando a gente coloca os temperos por fora aqui, o sal, por exemplo, né? O limão, a água que está dentro da alface vai sair para o meio externo, no intuito de tirar esse sal, de equilibrar essa quantidade de sal que nós temos aqui por fora da alface. Então, por isso que ela fica murcha, por isso que ela fica amarela, por causa do tempero. Esses alimentos aqui, a gente não pode temperar muito tempo antes de comer. Tem que temperar próximo para que ela não perca a água, o excesso de água, né? Para que ela não perca a água e fique murcha e amarelada, tá? Isso é osmose. Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Tá. Não. Então, alguém pode falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar. Eu quero que você faça agora. Pega seu caderno. Vou dar uns minutinhos para você fazer. A página 21, número 25, 26 e 27. 3 questões. Nos 5, no máximo uns 8 minutinhos vocês fazem, tá? Então, pega seu caderno e faça a página 21, número 25, 26 e 27. Vou tirar essa tela e colocar do dever, da atividade, para fazer agora.